Fala galera da Interfy, tudo bem? Eu estou aqui com a Vanessa, presidente da Adibra, para contar para a gente um pouquinho da história, da trajetória dela dentro da Adibra e também um pouco da parte profissional. Mas começa do começo, falando como você entrou na Adibra e por quê. A Dibra, na realidade, faz parte da minha vida. Como meu pai foi um dos sócios fundadores, então eu sempre ouvi da Dibra, eu ia nas reuniões com ele. Eu assumi a presidência em janeiro de 2020. Um ano Uau. tranquilo, né? Graças a Oh, Deus, não teve nenhum negocinho aí chamado pandemia no meio. nada. Mas eu fui vice-presidente 8 anos antes. Então todo mundo acha, nossa, mas ela assumiu do nada. Não. 8 anos antes eu já era vice-presidente, né? Eu fui vice-presidente do Francisco e do Álvaro, que foram grandes presidentes também na Adibra. E o porquê? Porque eu acho que se não tiver alguém que trabalhe em prol do setor, em prol do coletivo, não vai para frente, né? Tem que ter alguns abnegados como nós que estamos lá na diretoria, como os que são voluntários também no Sindepate, como os que são voluntários na IAPA. Eu acho que se não tiver profissionais com esse perfil, o setor como um todo não vai para frente, porque tem coisa que só a união realmente parece um clichê, é um clichê, mas eu acredito de verdade que juntos somos mais fortes, e eu acho que só um grupo de pessoas dedicadas e que se propõe a dedicar um tantinho do seu dia ou da sua semana, ou um tantão como eu, em prol do coletivo. Se não for assim, a gente não tem evolução. Eu acho que essa é a grande missão de uma associação. E você conseguiu executar tudo aquilo que vocês planejaram, Capaz que a gente conseguiu fazer, né? A gente ainda assumiu em mais no janeiro período. de 2020, 15 de março, tudo Tudo fechou, fecha. o setor, 100% do setor se fechou abruptamente, aí a gente imaginou que ia ser um mês, 2 meses. Eu lembro que uma das reuniões com o Marcelo Beraldo, que é o nosso vice-presidente do Parque da Mônica, ele virou e falou assim, não, porque se isso aqui for até setembro, esquece, o setor acaba. Que dó. Ele mesmo ficou 18 meses com o parque Uau. fechado. Então foi um período surreal, eu falo que foi uma gestão que valeu por 10 tranquilamente. Eu morei dentro do Zoom, parafraseando a minha amiga Carol do Sindepate, foram dias tensos, densos e intensos. Com certeza. Muito bom. Eu acho que o grande fruto positivo disso, primeiro, a gente aprendeu a trabalhar do Zoom. A gente, como a Dibra, foi um ganho muito grande. Na época da pandemia, eu fiz reunião com vários associados, com cada setor, com cada secretaria de saúde, discutindo os protocolos, discutindo a volta da atividade em cada cidade, e isso só foi possível por causa de Zoom, Teams, Google Meets Sim. e todas essas Ferramentas. tecnologias, essas ferramentas. E eu acho que o G20, né? A nossa já tem sim uns grupos no setor, que é o CNC, já tem o Conselho de Turismo, mas ali a gente grudou, sabe assim? Teve uma Aproximou mesmo. conexão muito forte, né? Eu acho que essa é a palavra. A gente teve uma conexão muito forte e a gente continua trabalhando em conjunto. E agora o nosso grande desafio é a continuidade do PERSE, que é um benefício inédito para o setor de turismo e de eventos, que é um subsídio do governo. Na realidade, não é um subsídio do governo. Eles estão nos isentando para que a gente possa se recuperar de todo esse período da pandemia parado, porque as pessoas olham agora e falam, nossa, mas os eventos estão lotados, os hotéis estão cheios, os parques tiveram uma temporada alta, mas ninguém pensa o que foi manter durante teve parque 18 meses, todos os funcionários empregados, a manutenção dos equipamentos, porque o parque aberto, fechado, você tem que fazer manutenção. Os custos continuaram, então tem todo esse período aí que a gente não teve que fazer, porque a gente não tinha delivery, a gente não tem como estocar. Verdade. Então, quando a gente fala que nós somos um dos setores mais prejudicados no período da pandemia, realmente nós fomos. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, mostrar para todos os governantes a importância do PERSE. Inclusive, a gente contratou, junto aí com o G20, um estudo da Fundação Dom Cabral que está mostrando os impactos positivos do G20. A cada 10 empregos hoje gerados no Brasil, 2 são do setor do turismo. Vocês conseguiram fazer a Dibra crescer? Não só para a Dibra, mas para todas as associações, foi um período de melhora com relação a isso, com relação a mostrar para os associados o porquê da associação. Porque antes sempre me perguntavam, mas o que eu ganho ser associado à Dibra? Pós-pandemia, eu nunca mais ouvi essa pergunta. O Kenzo, que é o nosso diretor também lá na Dibra, que é do Magic City, Parque Aquático, ele tem uma frase que ele fala que em associação, quem mais se voluntaria, quem mais se beneficia. E eu acho que acredito que é isso mesmo. Tanto que quando você fala assim, eu quero ir para a Dibra, o que eu acho? Eu falei, olha, hoje a Dibra está com mais de 150 associados.
Esses 150 associados, nós representamos mais ou menos 450 operações no Brasil. Nós representamos também os aquáticos, os temáticos, os parques de trampolim, os parques itinerantes. Essa é a diferença, né? Fala assim, mas qual a diferença entre a Dibra e o Sindepat? Sempre perguntam. Sindepat, muito mais relação institucional, governamental, toda essa parte é com o Sindepat. E o foco da Dibra é a capacitação, é a normatização. Foi a Dibra que procurou a BNT para a gente fazer a nossa primeira norma. Esse ano a gente vai lançar a revisão da norma. Óbvio que pós-pandemia, a gente entrou no cenário político porque não tem como, não teve como, né? Ou entrava ou não tinha como a gente trabalhar em prol dos nossos associados. E eu acho que a gente teve várias vitórias para mitigar, né, os efeitos danosos aí da pandemia. Mas eu acho que para a Dibra hoje está num momento muito bom, graças a Deus. A gente está com essa nossa parceria cada vez melhor com o Sindepat. E essa facilidade da proximidade do associado, sabe? Isso eu acho que foi um divisor de águas mesmo, sabe? Essas ferramentas que nos propiciam ficar mais próximos dos associados, independente de estar em São Paulo ou não. A gente acabou de lançar, né, lá no Summit, junto com o Sindepat e com a empresa Noctua, o estudo do setor, né, o estudo do panorâmico do nosso setor. É muito difícil você conseguir um número exato de quantas operações você tem no Brasil. São muitas. O nosso estudo, a gente conseguiu pegar uma grande parte disso, né? E no último período de 2022, passaram mais de quase 90 milhões de visitantes, 86 milhões de visitantes, e a gente gerou 7,1 bi. E mais ou menos 500 empresas. Esse foi o número que a gente levantou. Mas a gente sabe que é muito mais. E a gente tem certeza que para o próximo número esse universo vai aumentar, porque brasileiro não tem muita cultura de responder pesquisa. Por isso que a gente fez questão de contratar, de encontrar um parceiro adequado, que foi a Noctua, para nos ajudar com esse estudo setorial. E eles viram, acho que até os próprios associados conseguiram perceber que realmente as associações não têm acesso às respostas individuais, porque também tem muito receio, né? Mas peraí, eu vou passar os meus números, dados. Exato, vai que um concorrente meu vê, porque querendo ou não, os diretores acabam sendo, todos os nossos diretores são ligados a alguma empresa. Vai ser uma crescente, eu não vejo a hora já do estudo do ano que vem sair. E a expectativa é muito boa para o nosso setor. A expectativa é que neste ano a gente tenha 18% de crescimento somente no número de visitantes. Foram mapeados 63 novos projetos, que representam mais de 9 bilhões de investimentos. Então, assim, é um setor que está pujante, é um setor que está crescendo, é um setor que tem muito ainda para crescer, que tem muito a contribuir para a economia brasileira, e eu espero de verdade que os governantes consigam enxergar isso, não só os federais, mas os estaduais, os municipais, para que nos ajudem, porque nós não somos ainda, nós somos um setor relativamente novo, não somos muito numerosos, né? Não tem tantos parques por aí, então a gente realmente precisa de reconhecimento, porque o que a gente traz é alegria, né? É saúde. A gente viu bem na pandemia o quão importante é a gente ter momentos felizes junto dos amigos, junto das famílias, junto dos que a gente gosta, né? Então, realmente é uma questão de saúde, e é o que a gente gosta de fazer, que é proporcionar alegria para todo mundo e boas memórias afetivas. Quais são os segmentos, os nichos que podem se associar à Dibra? Todos os parques de diversões, na realidade, e atrações turísticas. Nós aceitamos todos os tipos de parques de diversões. Nós também temos um diretor de buffet infantil. Na pandemia, a gente até teve bastante buffet, mas foi um setor que também foi muito prejudicado, sofreu demais, e ainda está sofrendo porque eles estão tendo que repor as festas. Esse ano menos, mas o ano passado, eles tiveram que repor as festas que já estavam contratadas. Por isso que hoje a gente não tem muitos associados, mas a gente faz questão de mantê-los justamente por conta da segurança. E todos os atrativos turísticos, todas as rodas gigantes, aquários, o Aquário de São Paulo. Esse ano vai abrir o Animalia aqui em São Paulo, né? Que é um mix aí de parque com animais, que vai ser incrível, o projeto é demais. Se alguém quiser entrar em contato com a Dibra, qual que seria o melhor caminho, o melhor contato digital que você poderia passar? No nosso site tem o telefone, tem o celular, que hoje em dia, né? É tudo pelo celular, pode mandar direct no Instagram, pode mandar mensagem no LinkedIn. E qual é o Instagram? A Dibra Oficial, @DibraOficial. Eu sou muito feliz em poder contribuir, em conhecer pessoas tão incríveis que tem no nosso setor, é uma delícia, é muito gostoso poder contribuir e poder estar nesse setor.
Então, eu só espero que assim, mais pessoas se encantem com o nosso setor e entrem, porque a gente precisa de muita mão de obra capacitada, de pessoas que queiram colaborar e que tenham esse espírito arrojado, né? Que para trabalhar no nosso setor tem que ser um Precisa, pouquinho aventureiro, né? Porque precisa. eu falo que não é um trabalho, é um estilo de vida, mas que eu amo muito e eu espero que venham muitas e muitas gerações por aí para que a gente se perpetue e o nosso setor continue crescendo e crescendo e crescendo. Legal. Além da Dibra, você também toca 2 parques. Morenos Park e Yupi Park são Que- parques itinerantes. Tá, e hoje eles estão aonde? Hoje, É, um está desmontando em Barueri, indo para Maringá, legal. para participar de uma exposição, a Expo Ingá, que é uma exposição agropecuária que passam mais de 600 mil pessoas em 10 dias. Gigante. O outro está na Expo Itapetininga. E a gente tem uma outra operação participando de um festival, que é o Fan Festival, que é um braço também muito importante, que são todos os festivais e eventos de música, como Lollapalooza, Rock in Rio. A gente participa de todos esses eventos com brinquedos. A gente mandou agora a Roda Gigante para o Lollapalooza Argentina. Uau. Então, é um braço aí da nossa empresa muito importante que tem ganhado corpo, porque hoje em dia todos os eventos de música que você vê, independente do porte, sempre tem pelo menos uma roda gigante. É isso mesmo. Então, o mercado, graças a Deus, está muito aquecido e é uma coisa que eu adoro fazer, que são os eventos que você conhece mais música e você aproveita, né? Vê a música, conhece mais gente, então é o que eu mais gosto de fazer. Então tá bom, falei aqui com a Vanessa, presidente da Dibra. Obrigado, a Interfy Eu é que agradece. agradeço. Até mais. Tchau, tchau.